em 1 de Pedro, ainda no capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 6 até o 12, mas o sermão será do 10 ao 12. Vamos ler do 6 para termos uma compreensão melhor do texto. 1 de Pedro, capítulo de número 1, no verso 6 até o 12, o sermão sendo do 10 ao 12. De manhã nós pregamos do 6 ao 9, e agora vamos pregar a palavra de Deus do verso 10 ao 12. Mesmo assentados, mas com bastante reverência e atenção, escutem o que vai ser lido, porque mais uma vez vai ser lido a palavra de Deus. E ela nos diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Coisas estas que anjos anelam prescrutar. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito de Deus, para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor Deus, nós queremos te dar graças mais uma vez pela tua palavra que foi lida. E ela foi lida mais de uma vez nessa noite. E assim nós tivemos o grande privilégio, ó Deus, de ouvir a tua voz nos textos. E agora teremos também o privilégio de ouvir a tua voz na tua palavra que será pregada. E que ao ouvirmos, ó Deus, o poder da tua voz, essa palavra, ó Deus, que é o teu poder, que com ela o Senhor criou os céus, a terra e tudo que nele existe. E com essa mesma palavra, Senhor, o Senhor tem salvado vidas. O Senhor tem feito nova criação em homens que eram perdidos. Que o Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, pela tua imensa misericórdia, bondade, possa nos dar entendimento para compreendermos essa profundidade que é a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus possa usar a minha vida mais uma vez, para que a tua igreja, Santo Deus, seja edificada. Que o Senhor Deus possa nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, e que a tua palavra adentre os nossos corações e vire prática em nossas vidas. E assim o Senhor Deus, ó Pai, abençoe aos homens, às mulheres, aos jovens, adolescentes e as crianças, que pela tua graça ficam para ouvir o Evangelho, para ouvir a voz do Senhor. E nós sabemos que o Senhor Deus pode alcançá-las como alcança qualquer um de nós. E assim nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe tanto a esse que fala, como a todos que escutam. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Você se acha uma pessoa privilegiada? Você já deve ter ouvido falar de muitas pessoas que têm alguns privilégios, né?
políticos, né? Tem um foro privilegiado, não pode ser preso de qualquer forma. Por quê? Porque eles são privilegiados. Nós muitas vezes achamos que pessoas são privilegiadas por causa de coisas desse mundo, né? Às vezes nós dizemos assim, pai, fulano ele é um privilegiado porque passou no concurso público, agora está com um bom emprego. É uma pessoa privilegiada, né? Crianças, vocês são privilegiadas porque vocês estão na igreja. Isso é um grande privilégio. Vocês são privilegiados também porque Deus vos deu o papai e a mamãe de vocês. Isso é privilégio. Com certeza isso é um grande privilégio. Às vezes nós nos achamos privilegiados porque moramos em um lugar bom, em uma casa boa, porque temos isso, porque temos aquilo. E muitas vezes nós não se achamos tão privilegiados assim por sermos crentes, por termos sido chamados por Cristo para fazer parte da sua igreja. Mas esse é um privilégio e não um privilégio passageiro, que nós podemos perder, mesmo porque esse privilégio nós não conquistamos, nós recebemos de Cristo. Somos privilegiados por fazermos parte da igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E esse texto, irmãos, de 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao verso 12, do versículo 10 ao versículo 12, ele vai nos mostrar alguns privilégios que nós temos como igreja da nova aliança. Somos privilegiados por fazermos parte da nova aliança e termos em nossas mãos a revelação completa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo a uma igreja que nós já sabemos, né, que estava em meio de lutas, sofrimentos, perseguição, muitas privações por serem crentes, por terem abandonado a antiga vida, seus ídolos, e terem passado a servir a Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo a essa igreja que sofre, e muitas vezes parece um disco arranhado, né? Estão sofrendo, mas é esse o contexto que Pedro escreve. E uma das didáticas da Bíblia, irmãos, é a repetição. É repetir para que você possa compreender, para que você possa aprender. E o apóstolo Pedro, escrevendo essa carta para uma igreja, a igreja da dispersão, da diáspora, nós vemos que ele tem escrito coisas grandiosas, mas não referentes a esse mundo, mas as coisas do alto, as coisas do céu. Nós vimos pela manhã que o apóstolo Pedro diz para aqueles irmãos que eles devem exultar. Eles podem se alegrar mesmo em meio às suas lutas, às suas dificuldades. As lutas que são necessárias, se faz necessário eles passarem, para que eles possam crescer na fé, se fortalecer, testemunhar daquilo que Cristo já fez em suas vidas. Que depois que eles passassem por aquelas lutas, que por essas provações, que eles fossem contristados, a sua fé sairia fortalecida. O valor da sua fé seria confirmado. E muito mais do que isso, a esperança da fé deles seria confirmada. Em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, e começaria a se moldar uma igreja fortalecida. Uma igreja que não pode ser vencida pelas perseguições, nunca foi vencida pelas perseguições. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, ele diz que o poder que ressuscitou Cristo da morte está sobre os que creem. Ou seja, sobre a igreja. O mesmo poder que ressuscita Cristo de dentre os mortos está sobre os que creem. Como ele vai dizer lá do capítulo 2, por isso nós já ressuscitamos junto com Cristo. E é exatamente pelo poder do Espírito Santo que ressuscitou Cristo ali,
naquela sepultura, quando ele foi energizado pelo Espírito Santo, e ele voltou da morte, rompendo a sepultura, esse mesmo poder está sobre nós, irmãos. É por isso que a igreja sofre, passa por lutas, perseguições. Irmãos já foram torturados, mortos, mas a igreja continua, forte e viva, forte e crescendo, por causa da graça de Deus em nossas vidas. O apóstolo Pedro termina o versículo 9 dizendo: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós podemos ter certeza da nossa salvação, irmãos, por causa daquilo que Deus fez por nós. Essa é sempre a matemática, é sempre a gramática. Primeiro aquilo que Deus fez por nós, e Pedro começa a demonstrar que as ações de Deus em favor da sua igreja são imensas, são variadas, são poderosas, para que nós possamos viver nesse mundo caído em santidade de vida, em novidade de vida. E quando nós chegamos, irmãos, no versículo 10 até o 12, nós veremos que nós, como igreja, nós precisamos entender que nós somos privilegiados por causa de Cristo Jesus. E no versículo de número 10 e 11, nós veremos que nós somos privilegiados em relação aos profetas. No versículo de número 12, parte A e parte B, nós veremos que nós somos privilegiados como igreja da Nova Aliança em relação aos apóstolos. E no finalzinho do versículo 12, nós vemos que nós somos privilegiados em relação aos anjos. O apóstolo Pedro, ele termina o versículo 9 falando da salvação. E no versículo 10 e 12, onde nós veremos que nós somos privilegiados como igrejas da nova aliança em relação aos profetas, ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada. Sobre o que era que os profetas falavam? Sobre o que eles indagaram e eles inquiriram? O apóstolo Pedro disse que foi a respeito desta salvação que ele acabou de falar no versículo 9. A salvação do povo de Deus, a salvação da igreja. Era sobre isso que os profetas falavam. E os profetas, eles indagaram e eles inquiriram, ou seja, eles perguntavam, eles estudaram, eles procuravam saber a respeito desta salvação. Eles se debruçavam sobre a revelação que eles tinham. E os que os profetas tinham de revelação, irmãos, não é nada comparado ao que nós temos hoje. Porque hoje nós temos o quê? A revelação completa. Nós temos a revelação total em nossas mãos. Mas os profetas da antiga aliança, eles tinham flashes da revelação. Mas sobre o que eles falavam? Eles falavam da salvação, eles falavam da graça que foi destinada a vós outros. A quem? A igreja a qual Pedro está escrevendo, mas a nós nessa noite. É por isso, irmãos, que nós precisamos compreender que a salvação nunca teve diferença na antiga ou na nova aliança. A salvação sempre foi pela graça. Homens pecadores sempre tiveram que ser salvos pela graça de Deus. Desde o princípio, quando os nossos primeiros pais, eles caíram. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, eles precisavam ser salvos. Eles precisaram ser perdoados, e eles foram perdoados, irmãos, por graça. Veja que naquilo que nós chamamos de proto-evangelho ou primeiro evangelho, nós vemos que Deus faz ali o pacto da graça com seu próprio filho. E Adão já não tem que fazer nada. Adão passa a ser passivo na salvação. Deus fez o pacto das obras.
E o pacto das obras, ele exigia que Adão fizesse algo. Que Adão obedecesse, mas ele não obedeceu. E aí Deus faz o pacto da graça, que Adão não tem mais que fazer nada. Quem vai fazer é o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas para que Adão fosse salvo, irmão, já teve que acontecer um sacrifício. Já teve que haver um derramamento de sangue. Adão, pelas suas próprias obras, ele tentou cobrir o seu pecado. Ele fez vestes de folha. Mas a obra do homem, irmãos, é inútil para a salvação. E por isso, o seu pecado continuou exposto. Até que Deus vem falar com ele. Deus fala com Adão. Deus faz perguntas a Adão. Adão tem medo de Deus, ele se esconde. E Deus pergunta a Adão por que ele se escondeu. Adão diz que se escondeu porque estava nu. Aí Deus pergunta a ele: Adão, quem te fez saber que você estava nu? Mas é interessante, irmãos, que Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Por que Deus estava falando com Adão? Perguntando a ele tudo isso? Era Deus manifestando a sua graça. Deus falando com aquele pecador para induzi-lo ao arrependimento, para que ele confessasse o seu pecado. Que Adão, como pecador, ainda resiste em confessar, mas ele não consegue resistir àquela graça. Depois ele confessa. Mas Deus precisa providenciar um meio de salvação ali. E Deus faz veste de pele de animais para cobrir o pecado de Adão e Eva. E se foi feito roupas de pele, irmãos, os animais tiveram que ser o quê? Mortos. E ali houve o primeiro sacrifício. Ali houve o primeiro derramamento de sangue, já apontando para Cristo, porque em toda a história da redenção, irmãos, Cristo é o centro. Deus, em sua misericórdia, ele iria perdoar Adão, mas em sua justiça, ele exigiu o sacrifício. Que não seria feito por Adão, mas por Cristo, a qual aqueles animais mortos ali, nós não sabemos como, mas foram sacrificados, o sangue tem que ter sido derramado. Adão, pela primeira vez, ele viu a morte. E Adão, pela primeira vez, ele conseguiu visualizar a consequência do seu pecado. Quando talvez animais que ele convivia ali, próximo a ele, não sabemos o que, talvez um tigre, um leão, que vivia próximo a ele, de repente aqueles animais estão sendo mortos por Deus para que o pecado de Adão fosse expiado. Porque sem derramamento de sangue, irmãos, não há remissão de pecados. E a salvação sempre foi pela graça. Era sobre isso que os profetas falavam. Mas eles não compreendiam tudo. E por isso eles indagaram, eles inquiriram, os quais profetizaram acerca dessa graça a vós outros destinada. Mesmo eles tendo um pouco da revelação, aquela revelação para eles era suficiente para salvá-los, para que eles crescem, para que eles acreditassem que a salvação de pecadores era possível, não vinda de nós mesmos, mas sendo monergística, onde só Deus trabalha. Mas de vez em quando, irmãos, nós encontramos pastores equivocados, a qual faz uma distinção dizendo que na antiga aliança pessoas eram salvas por obedecer à lei. Mas na nova aliança, essas pessoas são salvas pela graça. Isso é um equívoco. Isso é um erro miserável. A salvação sempre foi pela graça.
A diferença é que na antiga aliança, essa graça estava debaixo das sombras. Ela surgia através dos tipos, que apontava para o antítipo, que é Cristo, o nosso Salvador. Mas esses profetas, irmãos, eles se debruçavam sobre essa revelação, sobre esse flash da revelação, e procuravam compreender. Porque no verso 11 diz que eles investigavam atentamente. Apesar da revelação ser um flash da revelação, uma parte da revelação, eles se debruçavam sobre ela, procurando compreender. Isaías falava sobre o servo sofredor, mas ele não sabia que era Cristo. Ele falava sobre uma luz que havia de vir, iluminar o coração escuro dos homens, mas ele não sabia que essa luz era Cristo. Mas nós sabemos que o servo sofredor é Cristo. Nós sabemos que aquela ovelha muda lá de Isaías 53 é Cristo. Por que nós sabemos? Porque nós temos a revelação completa em nossas mãos e os profetas não tinham. É exatamente por isso, meu irmão, que você é muito mais privilegiado do que os santos profetas. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 13, ele vai dizer que muitos santos e profetas desejaram ver o que nós estamos vendo e não viram. Eles não viram o que nós estamos vendo, o que nós sabemos, o que nós podemos enxergar pela fé, ensinados pela palavra de Deus. Como nós vimos hoje pela manhã, lá em João, que diz que muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram com os olhos da carne, mas creram pela fé. Porque a palavra de Deus, irmão, nos diz isso. Mas essa revelação, irmãos, apesar de ser pouca, era suficiente para eles. E eles investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Veja que Pedro ele usa de forma proposital o nome de Cristo. Porque Pedro está fazendo essa ligação entre a antiga aliança e a nova aliança, e demonstrando que tanto o povo da antiga aliança como o povo da nova aliança eram salvos da mesma forma. O que Pedro faz aqui, irmãos, é o que nós chamamos hoje de teologia pactual. Mostrando que Deus tem um pacto, que Deus tem um povo, e com esse povo ele tem um pacto. E é o mesmo pacto que se manifesta em dispensações diferentes. Muitas pessoas acham que o pacto feito com Abraão era um pacto mais gracioso, né? Cheio de promessas. Mas aí quando chega em Moisés, Deus refaz o pacto, né? E aí é um pacto onde o pacto das obras, ele é trazido novamente, e você tem que obedecer à lei para ser salvo, a partir da lei. Mas quando nós vemos, irmãos, Êxodo capítulo 20, nós vemos que primeiro Deus diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da escravidão. Ou seja, eu te libertei. Se você conhece Êxodo capítulo 20, você sabe que Deus inicia aquele capítulo ao qual ele vai anunciar a lei, dizendo que ele já libertou aquele povo. Ele já tirou eles lá do Egito. E Deus não colocou como condição eles obedecerem à lei. Obedecer à lei seria a consequência da libertação, e não a causa. Primeiro Deus os libertou e depois disse: agora cumpram a lei, porque vocês estão libertos. Da mesma forma somos nós, irmãos.
Nós não fomos salvos por obedecer nada. Nós nunca conseguiríamos obedecer à lei. A lei de Deus é tão perfeita que homem nenhum conseguiria obedecê-la para ser salvo. Lembrando Martinho Lutero, ele falava que a lei ordena, obedeça, e você não consegue obedecer. Mas a graça diz, creia, e Cristo já fez tudo. Ele já obedeceu no seu lugar. E a salvação sempre foi, irmãos, pelos méritos de Cristo. E nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele é um teólogo bíblico teológico, né? Ele faz essa ligação entre a antiga aliança e a nova aliança de forma magistral. E ele diz no versículo 11 que os profetas estavam investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que estavam sobre os profetas. Veja que maravilha. Veja que informação maravilhosa. Que sim fala sobre a divindade de Cristo que sempre existiu. Desde a eternidade das eternidades. Nós vemos que lá na criação, nós vemos a ação trinitariana de forma efetiva, trabalhando para a criação. Mas aqui nós vemos, irmãos, também a mesma ação trinitariana nesse texto da Nova Aliança, agindo em favor do povo de Deus. E Pedro fez questão de usar o Espírito de Cristo. Ele poderia ter usado o Espírito de Deus, mas ele faz questão de usar que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Porque quando os profetas falavam, irmãos, era o Verbo sendo manifestado. Porque todas as vezes que a palavra de Deus está sendo proclamada, é o Verbo que está sendo proclamado. O Verbo eterno. E o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo que estava sobre os profetas. Agindo poderosamente, salvando, convertendo, convencendo dos seus pecados. Porque nunca houve outra forma de salvação. Indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. É sobre o que o apóstolo Pedro diz que os profetas falavam? Sobre o sofrimento de Cristo. E a sua glória. O sofrimento de Cristo, irmãos, é aquilo que saía da boca dos profetas. Os profetas falavam dele, apontavam para ele. E ao falar de Cristo, mesmo sem ter essa revelação total como nós temos hoje, eles investigavam. E é como se eles buscassem, Pai, nos dá mais revelação, nos mostra mais sobre isso, nós queremos aprender, nós queremos compreender. Nós queremos investigar cada vez mais sobre esse mistério que sai das nossas bocas, que vem do Senhor. É como se eles dissessem, pode ser que a igreja lá da Nova Aliança, que vai ter a revelação completa. Talvez eles nem dêem muita importância para isso, mas nós queremos saber. Nós queremos investigar. E era sobre a vinda de Cristo, irmãos, que os profetas falavam. Apesar de que eles não compreendiam tudo, porque não tinham a revelação que nós temos nas mãos. Mas era um profeta maior do que Moisés.
que eles esperavam que surgisse. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 18. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18. Verso número 18. A palavra do Senhor nos diz assim: suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, um profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, não suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Moisés falava de um profeta que seria suscitado pelo Senhor. Lá em João capítulo 2, quando os fariseus indagam João Batista, perguntam se ele é esse profeta. Porque os profetas falaram de um profeta maior do que Moisés, e eles esperavam por esse profeta. Mas nem todo profeta falava a verdade, irmãos. Nem todo aquele que se dizia profeta, de fato era profeta. Haviam profetas que falavam de si mesmo. E ali, para se identificar que se um profeta de fato estava falando a verdade, se esperava que a profecia acontecesse ou não. Mas como nós podemos saber se hoje a palavra de Deus que está sendo pregada nos púlpitos, inclusive nesse, a qual o pastor Milton Júnior tem pregado domingo após domingo, e nesses 2 últimos domingos eu preguei se de fato o evangelho que está sendo pregado é o evangelho verdadeiro. É se ele fala de Cristo e o seu sofrimento. Porque o evangelho verdadeiro, irmão, sempre vai apontar para Cristo e o seu sofrimento e a sua glória. O evangelho verdadeiro sempre vai falar do Senhor Jesus Cristo. A pregação verdadeira sempre vai ser cristocêntrica. Ela sempre vai desnudar o nosso pecado. Ela sempre vai mostrar a nossa fraqueza. Ela sempre vai mostrar a nossa impotência e a grandeza de Cristo. A sua glória, a sua graça, o seu sacrifício vicário, a sua entrega por nós. E isso é que faz de uma pregação ser verdadeira. A pregação verdadeira é aquela que humilha o pecador e glorifica Cristo e nos traz esperança nisso. Exatamente nessa salvação que o apóstolo Pedro diz que os irmãos da diáspora deveriam buscar alegria, deveriam buscar força para poder passar pelas lutas, esperando em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós. E por isso os profetas, irmãos, eles indagavam, eles se debruçavam sobre a revelação, apesar de que apenas tinham flashes dela. É por isso que é uma tolice, irmãos, querer trazer o ministério profético de volta. É como se você quisesse costurar o véu que já foi rasgado. E Deus veio ao nosso encontro. Ele saiu do templo, que era o único local de culto na antiga aliança.
E hoje nós podemos cultuar Deus aqui na Praia do Canto. Mas em tantos outros lugares, Deus está sendo cultuado também. Porque através de Cristo nós podemos cultuar o nosso Deus em qualquer lugar. Porque nós temos, irmãos, a revelação em nossas mãos. Nós sabemos exatamente quem é o ancião de dias. Nós sabemos exatamente o que aqueles cordeiros que eram mortos lá na antiga aliança, eles representavam. Mas os profetas, eles não sabiam disso. É por isso que nós temos muito mais responsabilidades hoje na nova aliança, como crentes da nova aliança, com toda essa carga de informação que nós temos em nossas mãos, do que os irmãos lá no Antigo Testamento. E nós sabemos que eles foram salvos pela graça. Nós sabemos que Adão foi salvo pela graça de Deus. Abraão foi salvo pela graça de Deus. Foi pela graça de Deus que ele ouviu a palavra do Senhor e ele creu e foi justificado. Deus não justificou Abraão porque ele saiu lá da sua parentela, deixou a sua terra, e Deus olhou para ele e disse: que homem corajoso, que homem obediente. Não, irmãos, ele foi salvo pela graça. Assim como Noé, José, Davi, todos foram salvos pela graça do Senhor, pelo poder de Cristo. E aqui nós vemos, sim, nós vemos Pedro usar essa questão pactual. Nós somos um povo pactual, nós somos uma igreja pactualista. É por isso que nós batizamos as crianças. É por isso que o Marcos foi batizado domingo passado. Por causa desse pacto que Deus tem com o seu povo, desde a antiga aliança. Um Deus que exige um sinal do pacto, que na antiga aliança era a circuncisão, que todos os meninos até 8 dias de vida deveriam ser circuncidados. E nós sabemos que na progressividade da revelação, existe sim uma continuidade, porque Deus continua exigindo um sinal do pacto. Mas existe uma descontinuidade. Porque o sinal não é mais cruento. Não é mais cortado a carne. É o batismo das águas. Ou com água. Mas nós fazemos isso por causa desse pacto, irmãos. Por causa dessa aliança. Mas os profetas, eles não entendiam isso como nós entendemos claramente. Por eles viverem na sombra da antiga aliança. Mas veja que Pedro diz: o Espírito de Cristo estava sobre eles. Lembrando aqui de B.B. Whitefield, grande teólogo, a qual ele usava uma ilustração de uma casa escura, mobiliada, mas escura, a qual os móveis estão ali, mas você não consegue ver. Isso era Cristo, o Espírito Santo, lá na antiga aliança. Eles estavam agindo, eles estavam salvando. Mas você não conseguia enxergar nas sombras da antiga aliança. Mas a nova aliança, irmãos, é você acender a luz da casa e você consegue ver os móveis. Hoje nós conseguimos ver Cristo claramente através das Escrituras. Nós conseguimos ver o Espírito Santo claramente através das Escrituras. Que nos ensina e revela tão grande salvação. Pode ter certeza nessa noite, se você é salvo, o Evangelho foi revelado para você de uma forma tão poderosa que você é mais privilegiado do que os santos profetas. Mas como igreja da nova aliança, irmãos, nós temos também mais privilégio do que os próprios apóstolos. Versículo 12, parte A e parte B. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho.
Nós sabemos que os apóstolos, irmãos, eles foram os fundamentos da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os profetas foram os fundamentos da igreja. Eles foram inspirados por Deus para escrever boa parte da nova aliança, inclusive Pedro. Mas os profetas, irmãos, eles viveram o tempo da transição entre a antiga aliança e a nova aliança. E os profetas, e os apóstolos, apesar de estarem inspirados por Deus, eles também não tinham o cânon completo em suas mãos. O cânon estava sendo escrito. Ele não estava pronto ainda. Ainda havia revelação naqueles dias. Por isso ainda havia dons revelacionais. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 13, Primeiros Coríntios capítulo 13, a partir do verso 8, ele diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O perfeito ainda não tinha vindo. E veja que o apóstolo Paulo, ele fala quando vier o que é perfeito. Exatamente porque o verbo, a palavra grega que foi traduzida como perfeito, é uma palavra que só é usada para coisas e não para pessoas. Então, aquilo que é perfeito, que havia de vir, não era uma pessoa. Nós cremos que o que Paulo está se referindo ali é o cânon sagrado. É a Bíblia. Um segundo ponto é que todo aquele contexto de Coríntios 13, Paulo está falando de revelação e não de escatologia. Então, se ele está falando de revelação, aquele perfeito ali só pode ser a palavra de Deus. Mas abra também a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Volte aí a sua página, se você estiver em 1 de Pedro. Capítulo 6, verso 1. O autor aos Hebreus diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, a qual o autor aos Hebreus liga a doutrina de Cristo ao que é perfeito. Então nós não temos dúvidas, irmãos, se quando Paulo fala ali sobre o perfeito que vai chegar, ele está falando da concretização do cânon sagrado. Disso que nós temos nas mãos e chamamos de Bíblia, a palavra de Deus completa. É por isso que naquela época ainda havia revelações, ainda haviam até profecias.
naquele aspecto revelacional. Como nós vemos lá em Atos 11, que diz que o profeta Ágabo profetizou que haveria uma grande fome que veio naqueles dias. Mas que agora, irmãos, com a concretização do cânon sagrado, nós não precisamos mais de revelação. Nós não precisamos mais de profecias revelacionais. Nós não precisamos mais de línguas revelacionais, que era um dom para a evangelização, para que o evangelho fosse difundido em meio aos gentios. Nós não precisamos mais de dons de curas, que era outro dom revelacional. Tudo aquilo que está ligado à revelação cessou. Por isso nós somos uma igreja cessacionista. E nós somos uma igreja cessacionista porque nós temos uma confissão de fé que é cessacionista, que no seu primeiro capítulo diz que cessando os antigos modos de Deus se revelar, cessaram. E nós temos uma confissão que é cessacionista porque a palavra de Deus, ela é cessacionista. É só você ler Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Que Deus falou aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes. Foram muitas revelações, de várias formas. Mas o verbo falar ali no grego, naquela primeira parte, o grego ele é muito mais rico do que o português. E o verbo falar, ali na língua grega, dá a ideia de algo que foi constante, mas cessou. E depois ele diz, hoje ele nos fala pelo Filho. O verbo, ele nos fala através de Cristo. E esse segundo verbo falar ali, em Hebreus capítulo 1, na língua grega, dá a ideia de algo que começou no passado e tem efeito no presente. Palavra de Deus. A revelação completa do Senhor que nós temos, que nem os apóstolos tinham em suas mãos ainda. Porque na época dos apóstolos, a palavra de Deus ainda estava sendo escrita, ainda havia revelação. Mas hoje os dons revelacionais, todos eles cessaram. Porque a palavra de Deus nos basta. A palavra do Senhor, ela nos sustenta. E a profecia que ainda vale hoje, é a profecia da palavra do Senhor. É isso que é pregado nos púlpitos. É a verdade do Evangelho. É isso que sim nos faz mais privilegiado do que os profetas, nos faz mais privilegiado do que os apóstolos e nos faz mais privilegiado do que os anjos. A última parte do versículo número 12 diz assim: coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Pastor, eu até compreendi a questão de ser mais privilegiado do que os profetas. Eu até aceito de que nós, os crentes da nova aliança, com todo o cano em nossas mãos, com toda a palavra de Deus, toda a revelação completa em nossas mãos, podemos ser mais privilegiados do que os santos apóstolos. Mas ser mais privilegiado do que os anjos, pastor? O senhor não está esticando a baladeira, não? O senhor não está exagerando, não, pastor? Anjo, pastor, é um ser espiritual. Eternos. Em certo sentido. Como é que nós podemos ser mais privilegiados do que anjos? Irmãos, sem dúvidas que anjos são seres extraordinários. Sem dúvida disso. Mas quando nós fazemos um estudo mais acurado da angiologia, nós vemos que apesar disso, eles são seres criados. Eles foram criados naqueles 6 dias
da criação. Porque antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, só existia quem? O Criador. Tudo que é criado passou a existir a partir de Gênesis capítulo 1, verso 1. O Salmo 148 fala da criação louvando a Deus. Ele fala de toda a criação. E entre a criação estão os anjos. Então, apesar de serem seres extraordinários, eles são criados. E além de ser criados, irmãos, eles são seres morais. E por isso eles pecaram. Deus, em sua providência, preservou uma parte dos anjos em santidade. Mas a outra parte caiu. A outra parte dos anjos caíram. E não tem salvação para eles. Cristo tomou forma humana para salvar homens pecadores, eleitos por Deus. Mas Cristo não morreu pelos anjos caídos. Não tem salvação para eles. Eles são seres criados, morais, e não são oniscientes. Eles não sabem de tudo. E é exatamente por isso que Pedro diz que quando eles percebem toda essa grandeza do Evangelho que é pregado desde a antiga aliança, salvando homens pecadores, eles anelam prescrutar. Palavra até difícil de você dizer, né? Prescrutar. Eu acho que eu nunca usei esse verbo. Falar que alguém está prescrutando. Que no nosso português dá a ideia de procurar saber, né? Investigar, conhecer. Mas a palavra grega, qual foi traduzida, irmãos? O verbo prescrutar quer dizer simplesmente esticar o pescoço. Os anjos esticam o pescoço. Quando eles sabem que o Evangelho está sendo pregado. Quando eles sabem que homens pecadores estão ouvindo o Evangelho. E eles sabem que aquele pecador pode ser salvo. Eles têm uma curiosidade santa de olhar e ver como é que Deus vai salvar mais um pecador. Como é que Deus, através desse Evangelho, vai transformar mais uma vida. No dia que você ouviu o Evangelho, que você estava ali ouvindo o Evangelho da salvação, os anjos esticaram o pescoço para olhar você sendo salvo e se admirarem mais uma vez do poder do Criador, salvando homens miseráveis como eu e você. Uma salvação que não veio para os anjos caídos, mas veio para homens que seriam redimidos pela cruz de Cristo. É por isso que nós temos muito mais privilégio do que eles. Nós experimentamos essa salvação. Nós fomos alcançados por esse Evangelho. Abra sua Bíblia lá em Efésios também. O apóstolo Paulo fala algo parecido. Efésios capítulo 3. Verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Muitas vezes essa expressão, principados e potestades, ela é usada para os anjos caídos, né? Mas aqui em Efésios ela é usada para os santos anjos. E Paulo diz que pela igreja, por nós, o ministério da igreja, o ministério da salvação, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida.
dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme graça de Deus. A expressão grega é multicolor, multicolorido, variada. O Evangelho que salva homens de todos os tipos, que é capaz de salvar o judeu e o grego, o judeu e o gentio, tornando um só povo. Que essa multiforme graça de Deus se torna conhecido de principados e potestades, anjos dos céus. Eles tomam conhecimento desse evangelho através da igreja. E a palavra conhecer ali, irmãos, do grego, é a palavra embabacado, de queixo caído. O evangelho da salvação deixa os próprios anjos de queixo caído, olhando para o poder de Deus, salvando homens miseráveis como eu e você. Esse é o privilégio da igreja. Nós somos impactados por esse evangelho. Nós somos impactados pelo poder da cruz. Pela glória de Cristo, que é anunciada desde a antiga aliança. Mas se chegou até nós através do evangelho, a qual nos revelou a cruz. A qual aquela mesa representa muito bem o que Cristo fez por nós. Onde nós encontramos salvação. Na condenação de Cristo lá na cruz. Nós encontramos a nossa salvação. Na feiura da cruz, retratada por Isaías 53, que não havia nele beleza nem formosura. Naquela imagem terrível da cruz, nós encontramos beleza para nossas vidas. Na aflição da cruz, nós encontramos paz para nossas vidas. É tudo na cruz de Cristo. Que os profetas anunciavam, que os apóstolos pregavam, os ministros pregam hoje em dia, e os santos anjos ficam admirados de tão grande salvação. Você percebeu quão privilegiado você é por fazer parte da igreja de Cristo? Você percebe nesse texto a grandeza do que Cristo fez por você? Você percebe a honra que você tem na sua vida por ter sido chamado para fazer parte do reino de Deus? E isso é um privilégio eterno. É isso sim que tem que nos fazer exultar em meio a muitas lutas que nós vamos passar. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo. Assim como Adão, Abraão, José, Davi, Isaías, Paulo, Pedro e nós da igreja da Praia do Canto. Fomos alcançados por essa graça sem fim, por essa graça incondicional, irresistível, que até os anjos se admiram. Quando você pensar que você não é ninguém, ou talvez você pense que você não consegue nada nessa vida, ou que você não tem nada nessa vida, se lembre do privilégio que o Evangelho trouxe para você.